Eu nasci segurando o calcanhar do meu irmão. Você consegue imaginar isso? Meu nome, Jacó, significa exatamente isso. Aquele que segura o calcanhar, o suplantador. E desde o ventre da minha mãe, eu já estava lutando por um lugar que parecia não ser meu. Meu irmão gêmeo, Esaú, nasceu primeiro. Ele era o preferido do meu pai, Isaque, forte, peludo, caçador. Eu era o filho da minha mãe Rebeca, mais quieto, mais esperto. E sempre com aquela sensação de que precisava conquistar o que não me era dado. Mas deixa eu te contar uma coisa, minha filha. Deus já tinha um plano para mim antes mesmo de eu dar o primeiro respiro. E você, já parou para pensar que talvez a luta que você enfrenta hoje também faça parte de um propósito maior? Que Deus pode estar te preparando para algo que você ainda não consegue enxergar? Eu passei anos da minha vida lutando, enganando, fugindo. Roubei a bênção do meu irmão. Fugi da minha própria casa com medo de morrer. Trabalhei 14 anos por amor a uma mulher e fui enganado pelo meu próprio sogro. Perdi meu filho favorito e chorei anos achando que ele estava morto. Minha história é marcada por dor, engano, luta, mas também pela presença constante de um Deus que nunca me abandonou. Eu sou Jacó, o enganador que se tornou Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. E se você acha que sua história está perdida, que seus erros são grandes demais, que Deus não pode usar alguém como você, então você precisa ouvir o que aconteceu comigo. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, se tornou também o meu Deus. E ele pode ser o seu também. Cresci na sombra do meu irmão. Esaú era tudo o que meu pai Isaque admirava. Forte, destemido, habilidoso na caça. Eu ficava nas tendas com minha mãe. E sabe o que é pior? Sentir que o amor do seu próprio pai é condicional, que você nunca será bom o suficiente simplesmente por ser quem você é. Minha mãe, Rebeca, sempre me dizia que Deus tinha falado com ela antes do nosso nascimento, que o mais velho serviria ao mais novo, que eu tinha um destino especial. Mas como acreditar nisso quando você vê seu pai abençoando seu irmão, sorrindo para ele, enquanto você é apenas o outro filho? Foi por isso que eu fiz o que fiz. Quando Esaú chegou faminto do campo, eu vi uma oportunidade. Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Sim, eu aproveitei a fraqueza dele. Eu sabia que aquilo era errado, mas a dor de ser o segundo era maior que a minha consciência naquele momento. E então veio o dia da bênção. Meu pai estava velho, quase cego. Minha mãe tramou tudo, me vestiu com as roupas de Esaú, colocou pelos de cabrito nos meus braços para que eu parecesse com meu irmão. Eu menti para meu próprio pai. Olhei nos olhos dele e disse: "Sou Esaú, teu primogênito", e recebi a bênção que não era minha por direito. Você já fez algo desesperado para conseguir o que achava que precisava? Já mentiu, manipulou, forçou as portas que deveriam se abrir naturalmente? Eu fiz. E o peso daquela mentira me perseguiu por anos. Quando Esaú descobriu, o grito dele ecoou pela tenda. Era um grito de dor, de traição, de ódio. Ele jurou me matar. E eu tive que fugir, deixar minha casa, minha família, tudo o que eu conhecia. Parti sozinho, com apenas um cajado na mão, rumo à terra dos meus parentes, sem saber se um dia voltaria. A dor da rejeição me fez um enganador, mas Deus ainda não tinha desistido de mim. Eu estava completamente sozinho, fugindo como um criminoso, mesmo tendo conseguido a bênção que tanto desejei. E sabe qual foi a parte mais dolorosa? Perceber que aquela bênção não trouxe a paz que eu imaginava, só trouxe culpa, medo e solidão. Na primeira noite da fuga, parei em um lugar deserto. Não tinha nada, nem tenda, nem comida, nem companhia. Peguei uma pedra e usei como travesseiro. Ali, deitado no chão duro, sob as estrelas frias, eu finalmente quebrei. Você conhece esse momento? Quando você está tão exausta, tão vazia, que nem consegue mais fingir que está bem? Eu havia perdido tudo. Meu lar, meu irmão, a confiança do meu pai. E por quê? Por uma bênção que agora parecia uma maldição. O que eu havia ganhado realmente? Fui dormir naquele deserto achando que Deus tinha desistido de mim, que eu tinha ido longe demais, que meus erros eram grandes demais para serem perdoados. Anos depois,
Quando cheguei à casa do meu tio Labão, pensei que as coisas finalmente melhorariam. Eu me apaixonei por Raquel. Aquela mulher iluminou meus dias escuros. Trabalhei 7 anos por ela, e pareceram apenas alguns dias, tamanha era minha paixão. Mas na noite do casamento, Labão me enganou. Colocou Lia, a irmã mais velha, no meu lugar. Eu, o enganador, fui enganado. Você entende a ironia? O homem que enganou o pai cego foi enganado pelo sogro astuto. Deus estava me mostrando o gosto amargo das minhas próprias escolhas. Tive que trabalhar mais 7 anos por Raquel. 14 anos de trabalho duro, de humilhação, de aprender que você não pode manipular tudo na vida. Mas a crise mais profunda ainda estava por vir. Quando finalmente consegui minha liberdade e quis voltar para casa, recebi a notícia. Esaú estava vindo ao meu encontro com 400 homens. Meu irmão, que tinha jurado me matar, estava vindo. E eu tinha esposas, filhos, rebanhos e um medo que me paralisava. Naquela noite, sozinho de novo, à beira do rio Jaboque, eu enfrentei o momento mais importante da minha vida. E você precisa ouvir o que aconteceu ali. Eu tinha mandado toda a minha família para o outro lado do rio. Fiquei sozinho. De propósito, porque eu precisava resolver aquilo com Deus. Não dava mais para fugir, para enganar, para manipular. Era hora de enfrentar quem eu realmente era. E então, do nada, alguém começou a lutar comigo. No escuro da noite, um homem. Mas não era um homem comum. Era Deus em forma humana. E nós lutamos a noite inteira. Você já lutou com Deus assim? Não com palavras bonitas, mas com toda a sua força, com toda a sua dor, com toda a sua necessidade? Eu segurei ele com todas as minhas forças e gritei algo que mudou tudo. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Depois de anos enganando para conseguir bênçãos, eu finalmente entendi. A verdadeira bênção só vem quando você se rende completamente a Deus. Ele tocou na minha coxa e eu fiquei manco. Mas sabe de uma coisa? Aquela marca foi o melhor presente que recebi, porque cada vez que eu mancava, eu lembrava: não sou mais o enganador, sou o homem que lutou com Deus e prevaleceu. E então ele me perguntou: qual é o teu nome? Eu respondi com lágrima: Jacó. Eu assumi quem eu tinha sido, o enganador, o mentiroso, o fugitivo, mas ele respondeu algo que me libertou para sempre: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Minha filha, você entende o que isso significa? Deus não me rejeitou pelos meus erros. Ele me transformou. Ele me deu um novo nome, uma nova identidade, um novo propósito. Eu não era mais definido pelo meu passado, mas pelo encontro que tive com o Deus vivo. O sol nasceu sobre mim naquela manhã, e mesmo mancando, eu estava mais inteiro do que nunca, porque quando Deus te toca, quando Ele te transforma, até as suas feridas se tornam testemunhos de vitória. No dia seguinte, encontrei Esaú. E sabe o que aconteceu? Ele correu ao meu encontro e me abraçou. Choramos juntos. A reconciliação que eu achei impossível, Deus preparou. Porque quando você se acerta com Deus, Ele abre caminhos onde só havia muros. Aquele não foi o único encontro com Deus na minha vida. Lá no início, naquela primeira noite de fuga, quando dormi com a cabeça na pedra, Ele já tinha me visitado em sonho. Eu vi uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subindo e descendo. E Deus falou comigo: eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Deus nunca desistiu de mim, mesmo quando eu fugi, mesmo quando eu enganei, mesmo quando eu duvidei. Depois daquele encontro com Deus no Jaboque, tudo mudou. Não externamente no começo. Eu ainda tinha problemas, desafios, dores, mas internamente eu era outro homem, Israel, o príncipe de Deus. Aprendi que Deus não trabalha apenas nos momentos de glória, mas nas longas jornadas de transformação. Passei anos sendo moldado. Cada dificuldade com Labão me ensinou paciência. Cada conflito entre minhas esposas me ensinou sobre consequências. Cada dor me aproximou mais de Deus. E então vieram meus filhos, 12 filhos que se tornariam as 12 tribos de Israel. Você percebe? O enganador se tornou pai de uma nação. Aquele que fugia sozinho com um cajado voltou com uma família inteira,
cumprindo a promessa que Deus tinha feito. Mas a transformação mais profunda veio com a dor. José, meu filho amado, foi tirado de mim. Eu achei que ele estava morto, e aquela dor me quebrou de uma forma que nada mais havia quebrado. Por anos, carreguei o peso daquela perda. E sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava preparando o maior milagre da minha vida. Quando descobri que José estava vivo, e não apenas vivo, mas governador do Egito, eu entendi algo profundo sobre Deus. Ele transforma até as piores tragédias em parte do seu plano perfeito. José mesmo me disse: "O que vocês planejaram para o mal, Deus planejou para o bem." Desci ao Egito já velho, mancando, marcado pela vida. Mas fui como Israel, como o homem que Deus transformou. E ali, antes de morrer, abençoei meus filhos e netos. Mas dessa vez, não foi uma bênção roubada. Foi uma bênção dada por Deus através de mim. Aprendi que Deus usa vasos imperfeitos, que Ele não espera você ser perfeita para te usar, que a transformação espiritual é um processo, não um evento único. Cada dia, eu precisava escolher ser Israel, não Jacó, escolher confiar, não manipular, escolher a verdade, não o engano. E mesmo nos meus últimos dias, Deus ainda estava me usando. Minhas bênçãos sobre meus filhos se tornaram profecias que guiaram gerações. O Deus de Abraão, de Isaque, tornou-se conhecido como o Deus de Jacó, ou melhor, o Deus de Israel. Se Deus pôde transformar um enganador em patriarca, o que Ele não pode fazer com você? Talvez você esteja se identificando com alguma parte da minha história agora. Talvez você também se sinta como a segunda opção, como alguém que precisa lutar por um lugar que parece não ser seu. Ou talvez você carregue culpa por escolhas erradas, por portas que você forçou, por caminhos que tomou e agora se arrepende. Eu quero te dizer uma coisa, minha filha. Deus não desistiu de mim e Ele não vai desistir de você. Minha jornada me ensinou que transformação espiritual não acontece da noite para o dia. Foram décadas de Deus me moldando, me ensinando, me corrigindo, mas cada encontro com Ele, cada luta, cada lágrima, tinha um propósito. Eu precisava deixar de ser Jacó para me tornar Israel. E você? Que nome novo Deus quer te dar? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo hoje. Ele continua transformando enganadores em príncipes, fugitivos em patriarcas, pecadores em santos, mas você precisa fazer a sua parte, precisa parar de fugir, precisa enfrentar Deus e dizer, como eu disse, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Você está ouvindo a voz de Deus, ou só o barulho das suas próprias tentativas de controlar tudo? Minha história é um testemunho real de que Deus cumpre o que promete, que Ele usa até nossos erros para nos moldar, que a luta com Deus não é para sermos derrotados, mas para sermos transformados, e que nunca, nunca é tarde demais para começar de novo. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu que Deus estava falando com você através da minha jornada, não deixe passar. Inscreva-se no canal Milagre Contado e descubra outras histórias de transformação espiritual que vão fortalecer sua fé, porque você não está sozinha nessa caminhada. E agora, faça uma pausa, feche os olhos e pergunte a Deus: que transformação tu queres fazer em mim? Qual é o novo nome que tens para mim? Ele vai responder, assim como respondeu para mim naquela noite no Jaboque: eu sou Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. E você pode prevalecer também. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó seja também o seu Deus. Amém.